Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Moacir Santos, sou especialista em projetos elétricos e ajudo engenheiros técnicos e estudantes a faturarem mais de R$ 10.000 por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar se você realmente precisa saber todas as normas das concessionárias do Brasil inteiro para aprovar um projeto. Muita gente me pergunta, Moacir, eu fechei um projeto lá na Energisa Paraíba, né? E eu só aprovei projetos aqui na Enel de Goiás. Como que eu faço? Eu não sei nada, eu não sei aprovar um projeto por lá e eu vou te mostrar que você, tendo a base de conhecimento, você consegue elaborar um projeto elétrico padrão concessionária em qualquer lugar do Brasil. Uma das primeiras coisas que muita gente me pergunta é, Moacir, eu posso aprovar um projeto padrão concessionária em outro lugar do Brasil? A resposta é sim, tá? Você, por exemplo, que está na CEMIG, tá em Minas Gerais, e aprova projetos na CEMIG. Você pode também aprovar projetos na Energisa. Você pode aprovar projetos na EDP. Você pode aprovar projeto na Enel do Rio de Janeiro, tá? Você pode aprovar projeto em qualquer concessionária do Brasil. O que você tem que estar muito atento é que algumas concessionárias, elas pedem que na aprovação do projeto também seja emitido a RT de execução. E aí, na emissão dessa RT de execução, você muito provavelmente precisa de um visto nessa concessionária específica. Se a concessionária não pedir uma RT de execução, aí você pode aprovar o projeto emitindo a RT no seu próprio estado mesmo, sem problema nenhum. Tá? Então, você pode sim aprovar projetos padrão concessionário em qualquer lugar do Brasil. Mas aí a pergunta que fica é, eu preciso entender por completo a norma da minha concessionária? Deixa eu te falar uma coisa, você precisa saber interpretar essa norma tendo a base de conhecimento. Que base de conhecimento é essa, Moacir? Eu vou te mostrar aqui agora. Vem para a tela. Então, aqui, por exemplo, pessoal, o que você tem num projeto padrão concessionário? Você tem os detalhes, né? Detalhe da vista frontal, detalhe da vista lateral, detalhe do aterramento, conforme concessionária. Essa informação geralmente está no fornecimento em intenção secundária de distribuição. Quando eu falo essa palavra, nessa frase, fornecimento em intenção secundária de distribuição, é justamente o termo que a concessionária traz para você achar a norma específica para um padrão de medição em baixa tensão, por exemplo. Quando eu falo fornecimento em intenção primária de distribuição, é o termo que você vai encontrar nos títulos das concessionárias relacionado a projetos de média tensão, subestações, tá? Então, o que você tem que entender em um projeto padrão concessionária? E você tem que saber de base, né, de conhecimento para aprovar em qualquer uma delas. Primeiro são os detalhes, né? Os detalhes de vista frontal, vista lateral, você encontra na própria concessionária. A sua concessionária tem que te dar exemplos de como é um padrão de medição, né? Isso aí você vai ver em cada uma das concessionárias das regiões que você for aprovar no Brasil. Assim, o segundo item, e aí é universal, são para todas, é a questão da queda de tensão. Toda concessionária exige que seja informada a queda de tensão do que a gente chama de trecho crítico. O que seria trecho crítico? Seria de medição até o quadro de distribuição, do quadro de distribuição até o circuito. Soma essas quedas, passa de 5% ou passa de 7%. As concessionárias exigem esse trecho de queda de tensão. Então, queda de tensão é uma informação que você vai precisar para aprovar projeto em qualquer concessionária. É a base de conhecimento. Detalhes tem em todas as concessionárias, basta ver qual que é o detalhe específico daquela concessionária. Tem concessionárias que têm normas específicas só de detalhes, só de caixas, né? Demanda. Todo projeto com padrão concessionário você precisa fazer o cálculo de demanda. Algumas têm o exemplo do cálculo de demanda, outras não. Ah, Moacir, mas a minha trabalha com carga instalada. Carga instalada é demanda 100%. Né? Então, assim, todas as concessionárias pedem que sejam feito um cálculo de demanda. Então, você ter essa base de conhecimento para cálculo de demanda também é importantíssimo. Mais um item, dimensionamento. Para você dimensionar o padrão de entrada de modificação, para você dimensionar a alimentação de um quadro de distribuição padrão concessionária, você precisa saber dimensionar um projeto conforme o NBR 5410. Então percebe que você tendo a base de conhecimento, você já tem mais de 90% desse projeto já pronto, porque o processo é o mesmo. Muda o quê? O que vai mudar então, Moacir? Presta atenção, os requisitos de aprovação. Cada concessionária tem um requisito de aprovação específico. Olha o exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês da Energisa. A Energisa tem uns requisitos mínimos para aprovação do projeto elétrico. Quais são esses requisitos que pedem que o projeto seja tramitado, que o projeto seja aprovado? Por exemplo,
agrupamentos cujas categorias não estejam contempladas nas tabelas 16 e 18, que são as tabelas que tratam de projetos com cargas menores. Para a Energisa Sergipe, aqui ela tem as ponderações dela, considerando categorias T5 e T6, aí precisa aprovar. Para a Energisa Sergipe, categorias T5, para a Energisa Borborema e Paraíba, categorias T3 e T5, que precisam de aprovação, né? Na área urbana e na área rural. Então, observe aqui que, de acordo com as categorias de fornecimento, por exemplo, disjuntor de 70, disjuntor de 100 ampere, a Energisa exige aprovação. E isso vai depender de cada concessionária. A Enel GO, por exemplo, vou dar o exemplo aqui deles, ó, NTC04 da Enel Goiás, requisitos mínimos para aceitação de projeto. Percebe que a Energisa tem os requisitos mínimos, a Enel tem, toda concessionária vai ter requisito mínimo de aprovação. Então, tem alguns projetos que você precisa aprovar e outros não. Mas ter a base de conhecimento é fundamental, que é aquela base que eu falei para vocês anteriormente, em relação a detalhes, em relação à demanda, à queda de tensão e a dimensionamento. E aí os requisitos vão variar de cada concessionária. Olha, por exemplo, aqui o caso da Enel GO. O projeto elétrico deverá ser encaminhado à CELG-D. Aqui está CELG porque não mudou ainda na norma, né? Eles ainda ficam falando CELG, mas é Enel e agora depois vai ser Equatorial. Para análise de aprovação nos seguintes casos. Quando que eu preciso aprovar na Enel GO? Edificação de uso coletivo com mais de 6 unidades consumidores. Então, se tem um uso coletivo com mais de 6, precisa aprovar. Unidade consumidora ou medições agrupadas com demanda superior a 46 kVA. Então, se eu tenho uma demanda superior a 46 kVA, e se eu tenho mais de 6 unidades consumidoras, eu preciso aprovar. Ah, Márcio, mas se eu tenho mais de 6 unidades, mas não tenho uma demanda superior, preciso aprovar também, né? Então, aqui neste caso, é outra ponderação relacionada à Energisa, que a Energisa falou. Categorias T5, T6, categorias T3, T5, de acordo com cada região. Aqui, como é ainda só de Goiás, passou de 6 unidades, aprova. Demanda superior a 45, também aprova. Então, eu trouxe esses dois exemplos aqui para você conseguir entender que você precisa entender que base de conhecimento é fundamental para aprovar projeto em qualquer concessionária. E aí, na leitura dessa norma, você tem que ir no item específico de aprovação para entender os requisitos mínimos e os critérios de aprovação. E, além disso, você tem que estar ligado na documentação. Agora, aqui em documentação, cada concessionária traz um tipo de documentação específico para aprovação daquele projeto. E você tem que fazer o quê? Se informar com a concessionária e fazer a leitura da norma em relação à documentação. Percebe que não é um bicho de 7 cabeças, porque você precisa colher informações. Base de conhecimento você tem? Ok. Tendo essa base, colhe informações de aprovação, quais são os critérios de aprovação dessa concessionária e colhe informações de documentação para tramitação desse projeto na concessionária. Verificou que precisa realmente aprovar? Vai na parte de documentação. Aqui eu vou trazer para vocês as documentações básicas. Quais são elas? Dados do cliente, cartão CNPJ e documentos desse cliente. Geralmente todas as concessionárias pedem. Procuração. Para que tem essa procuração, Márcio? Não é um item obrigatório que a concessionária pede, mas você precisa dela para você poder tramitar esse projeto em nome do seu cliente. Para o seu cliente não ter que ficar fazendo isso e repassando para você. Aí você cuida do processo com a concessionária. Então, procuração é importante. Projeto, você precisa do projeto em PDF, né, para enviar para a concessionária, seja por e-mail ou seja por sistema, né? E o memorial descritivo também. Mas algumas concessionárias têm algumas documentações que são necessárias. Por exemplo, a Energisa pede declaração de ramal subterrâneo, caso seja uma alimentação subterrânea, e ela pede que um documento seja preenchido. Aqui na nossa concessionária, ela pede um resumo de informações do projeto. Além de eu enviar um projeto, eu tenho que enviar um resumo dessas informações, como demanda, quantidade de medidores. Então, cada concessionária vai ter um processo de documentação que foge um pouco desses itens, né? Além desses itens, cada concessionária pode pedir um item ou outro, você tem que informar com ela. Então, o que você precisa para aprovar um projeto padrão concessionário em qualquer lugar do Brasil? Primeiro, base de conhecimento, aquela base de conhecimento que eu falei para vocês. Detalhes, queda de tensão, demanda, dimensionamento, a base de conhecimento para aprovar em qualquer projeto. E depois, o que você precisa? Se informar na sua concessionária, nas normas da sua concessionária, quais são os critérios de aprovação, né, mínimos. Verificou que precisa aprovar? Qual que é a documentação padrão da sua concessionária? Dessa forma, você consegue aprovar projeto em qualquer concessionária do Brasil, né? Tendo a base de conhecimento
e se informando dessa forma. Não é um bicho de sete cabeças, você não precisa ler a norma inteira da concessionária, falando, nossa, eu preciso aprender tudo de novo. Muita gente pensa isso e não é, pessoal. A norma tem critérios de demanda? Tem, cada critério é específico, mas você tendo a base de conhecimento, você consegue tirar de letra isso. Você tendo a base de conhecimento para fazer os detalhes da concessionária, mesma forma. Você sabe que precisa de cotas, você sabe que precisa de vista frontal e lateral. Você tendo a base de conhecimento para fazer um dimensionamento de acordo com o 5410, é a mesma base para fazer o dimensionamento para um projeto padrão concessionária. Agora esteja atento nos critérios de aprovação, esteja atento nas documentações e como tramita esse projeto também, tá certo? Espero que eu tenha ajudado você. Não deixe de compartilhar essa aula com seus amigos. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Curte esse vídeo também, que ajuda bastante. Pode deixar seu comentário, seu feedback sobre a aula, tá certo? Tamo junto e eu te vejo na próxima aula.